Fala, meus amigos, começando mais um vídeo aqui no canal. Só lembrando para você não esquecer do like, comentar no vídeo, se inscrever no canal, porque dessa forma você me ajuda imensamente. Sem mais delongas, vamos para o vídeo. Sérgio Moro foi entrevistado pelo programa do Fantástico e diversas perguntas, diversos questionamentos foram feitos ao juiz Sérgio Moro, que agora, na verdade, vai ser ministro da Defesa, porque ele formalmente ainda é o juiz Sérgio Moro, mas ele já anunciou publicamente de que irá renunciar ao cargo para entrar no executivo. E de toda a entrevista eu decidi destacar alguns pontos que eu acho bacana a gente comentar aqui. Foi perguntado a ele se ele era, assim, enrolando bastante, né? Foi perguntado a ele se ele era a favor ou contra a redução da maioridade penal. Ele disse que o governo ainda não entrou em acordo sobre o que irá fazer a respeito disso. Todo mundo sabe que o Bolsonaro quer diminuir a maioridade penal para 16 anos, na verdade, o desejo interior dele é que seja 14 anos, mas ele sabe que 14 anos não irá passar, então ele tenta 16. Mas a verdade é que o governo ainda não entrou em um acordo no que exatamente ele irá fazer. Qual que é a proposta oficial e formal? Queremos reduzir para tanto. Ainda não existe essa proposta, segundo o que o Sérgio Moro disse, mas ele dissertou mais a respeito, dizendo que é óbvio que o Estatuto da Criança e do Adolescente está ali para proteger aquela criança, mas é óbvio que, em contrapartida, você tem pessoas, você tem adolescentes maiores de 16 anos que já sabem, que já entendem o que significa matar. Então, você falar sobre maioridade penal, você fala exatamente também sobre justiça para aquelas pessoas que perderam seus entes queridos para marginais adolescentes. Então, quando você tem um familiar seu que foi morto em uma tentativa de roubo e acabou se tornando um latrocínio, por um menor de 16 anos, você entende que a redução da maioridade penal também significa fazer justiça para a família daquele familiar que foi assassinado. Então ele dissertou mais ou menos sobre isso, sem deixar bem claro qual que é a opinião pessoal dele, que, sinceramente, a gente gostaria de saber, mas é o que menos importa agora. A opinião pessoal dele não é tão relevante quanto a opinião oficial dele como ministro da Defesa. Ele pode não concordar que nós tenhamos que ter um país onde menores de 18 anos podem ser presos, porque nós queremos um país ideal. O país ideal é que ninguém seja preso. Já que vai ter alguém preso nesse país ideal, que seja maior de 18 anos. Mas nós temos que ver qual que é a nossa situação atual. A nossa situação atual exige que nós precisamos prender adolescentes de 16 e 17 anos que cometem atos hediondos. É mais ou menos isso que o Sérgio Moro quis dizer, foi o que eu entendi do que ele quis dizer, mas basicamente ele deixou em aberto. Vamos conversar a respeito disso, nada está descartado. A esquerda em geral, muito por causa do presidiário Lula, estão tentando de tudo explorar esse caso do Sérgio Moro ter virado ministro da Defesa do governo Bolsonaro, estão tentando explorar isso ao máximo para tentar livrar o Lula. E um dos argumentos que estão usando é de que o Moro não é um cara sério, porque ele já está agindo como ministro da Defesa antes de ter renunciado ao cargo de juiz. O que é particularmente ridículo. Primeiro, ele diz isso na entrevista, ele está de férias no momento. E nesse momento de férias dele, ele está aproveitando para resolver alguns assuntos que irão pertencer ao seu futuro cargo, como, por exemplo, conversar com o Bolsonaro, dar declarações das coisas que ele pretende fazer, coisas que o ministro da Defesa faz, só que ele não está tomando nenhuma medida oficial. E a lei é bem clara nesse sentido. A lei proíbe que você assuma um cargo executivo sendo juiz, ocupando um cargo do judiciário. Você não pode ter os dois ao mesmo tempo. Mas o que ele está fazendo enquanto ele está de férias no judiciário é resolver algumas coisas do cargo que ele já disse que irá assumir, em contrapartida do cargo que ele já disse que irá renunciar. Ou seja, ele já deixou bem claro que vai renunciar ao cargo judiciário para entrar no cargo executivo. Mas ele ainda é oficialmente juiz e não está tomando nenhuma medida oficial como ministro da Defesa. Ele está apenas fazendo declarações. Mas não, o Sérgio Moro está descumprindo a lei, está participando do judiciário e do executivo ao mesmo tempo. Pelo amor de Deus, né? O próximo tópico é um que tentaram colocar o juiz Sérgio Moro em uma saia justa. Usaram como exemplo, o assunto é corrupção, usaram como exemplo o novo ministro da Casa Civil, que vai ser o Onyx Lorenzoni, que, o que tudo indica, parece que ele recebeu o Caixa 2, ou ele pediu o Caixa 2 no passado, se arrependeu disso, foi 100 mil reais desse dinheiro, devolveu os 50 mil e irá devolver os outros 50 e pediu desculpas. O juiz Sérgio Moro acredita nele,
por causa do desempenho que ele teve em assumir uma postura anticorrupção dentro do Congresso Nacional, em contrapartida aos colegas dele, que pouco fizeram. O Onyx Lorenzoni se destacou muito nesse papel, e é por isso que Sérgio Moro reconhece o trabalho de Onyx Lorenzoni. Não exatamente reconhece o trabalho, mas reconhece a atitude que ele tomou em ver que cometeu um erro e voltar atrás, pedir desculpas, devolver o dinheiro. Então foi perguntado ao Sérgio Moro o que ele faria se ele estivesse em um governo onde existissem corruptos. E o Sérgio Moro foi muito claro. Ele não entraria em um governo correndo o risco de manchar a sua biografia. Você estava em um governo completamente corrupto, Sérgio Moro, no passado. O que é isso? É isso exatamente o que ele quer evitar. Então, ele acredita nas pessoas que estão ali, ele acredita que o Bolsonaro foi sincero ao dizer que a corrupção terá tolerância zero. Então, se houver qualquer um dos ministros, qualquer pessoa da equipe do governo, que por virtude venham a ser condenados por corrupção e o Bolsonaro passar a mão na cabeça dessa pessoa, o Sérgio Moro não aceitaria isso de nenhuma forma. E nós sabemos que o Bolsonaro também não irá aceitar isso. E esse é aquele momento que a gente vê que o juiz Sérgio Moro é realmente um cara muito sensato. Foi usado como exemplo de um assunto o futuro governador daqui do Rio de Janeiro, o Wilson Witzel, que ele deu uma declaração lá no Globo News que vai dar autorização para os policiais abaterem marginais que estiverem segurando fuzil. Rolou aquele meme lá, daquele vídeo da mulher falando que o cara não poderia não ser um fuzil e o sniper ia confundir, porque o cara na verdade estava com uma furadeira ou estava com um guarda-chuva, aí o sniper vai confundir com um fuzil. Quer dizer, um negócio ridículo, mas usaram essa entrevista do Wilson Witzel para perguntar para o Sérgio Moro o que ele acha disso. E ele foi bem claro: olha só, eu não posso exatamente tomar uma opinião agora, tomar uma atitude agora. Primeiro, porque ele ainda não é o ministro da Defesa, e segundo, porque ele tem que conversar diretamente com o governador para saber o que ele quer fazer. Ah, você está me dizendo que ele disse isso, que disse aquilo. Não, eu vou lá conversar com ele, vou ver quais são as verdadeiras intenções dele, e depois a gente conversa. Mas ele também deu a opinião dele, caso isso seja verdade. Você pode ter um vagabundo, um marginal que está com um fuzil, mas naquele momento não está sendo risco para ninguém. Mas você sabe que no futuro ele pode entrar em confronto com algum policial em alguma invasão de alguma boca que tenha por aí que a polícia esteja querendo terminar. Então, mesmo que naquele momento ele não esteja sendo ameaça para ninguém, ele vai ser uma ameaça para alguém. Então, no contexto geral, ele é uma ameaça. Então, palavras de Sérgio Moro, é razoável que essa pessoa sofra as consequências. Mas não tomou nenhuma atitude oficial, não tomou nenhuma atitude direta sobre isso. Ele vai conversar com o governador Wilson Witzel, com qualquer outro que venha tomar uma atitude dessa, para saber exatamente o que vai ser feito. Mas eles querem vender jornal, eles querem manchete. Juiz Sérgio Moro concorda com Wilson Witzel que vai matar todo mundo que estiver com guarda-chuva. E para fechar esse vídeo, assim como eles fecharam a entrevista, foram perguntadas, assim como não poderia faltar, sobre os direitos das minorias, dos negros, dos LGBTs e que não sei o quê, e se por causa de algumas declarações do Bolsonaro essas minorias estão se sentindo afetadas. Então eles gostariam de saber do Sérgio Moro, se através do Ministério dessa Defesa essas pessoas vão ter os seus direitos respeitados no que diz respeito à lei, no que diz respeito a crime. E o Sérgio Moro, mais uma vez, foi bem enfático. Não há nada, porque ele diz que acompanhou a corrida eleitoral, ele diz que não há nada da parte do Bolsonaro que mostre que essas minorias irão perder dinheiro ou irão perder direitos ou que irão ser ressachadas. Dinheiro eles vão perder, essas ONGs estão com os dias contados, eu estava falando de direitos. Que eles não vão perder direitos, eles não serão rechaçados, não serão violentados por nenhuma atitude que o governo venha a tomar. E essa pergunta é simples assim, a resposta é simples igualmente. Não há nada no governo Bolsonaro, ou em qualquer coisa que ele tenha dito, ou nas propostas que ele tenha dito, que nos leve a crer de que essas pessoas serão prejudicadas no governo Bolsonaro. Então, mais uma vez, ele disse: não entraria em um governo para correr o risco de manchar a minha biografia. Ele é enfaticamente contra crime de ódio, assim como qualquer cidadão de bem, como eu, como você que está me assistindo aí. Ele não entraria em um governo que estivesse disposto a permitir ou até mesmo influenciar crimes de ódio. Então, é muito sensato. Ele responde com uma calmaria: cara, não tem nada no governo que indique isso. Pronto, fim, acabou. Eu nem acredito, só faltou ele falar: eu nem acredito que vocês ainda fazem essas perguntas idiotas. Mas o juiz Sérgio Moro não é desbocado, assim como eu, né? Ele é um cara muito sensato, muito equilibrado.
tá sempre calminho, falando sereno assim. Então foi uma entrevista que eles realmente não conseguiram tirar nada do Sérgio Moro, acredito eu. Daqui a pouco vai aparecer uma manchete falando algum mal aí do Sérgio Moro, eu não duvido nada, mas sinceramente, ele mandou muito bem na entrevista. Ele foi muito coerente, muitas das ideias dele são parecidas com o Bolsonaro e tudo vai ser parte do diálogo. Não há nada que nos leve a crer de que Sérgio Moro e Bolsonaro discordam drasticamente em algum ponto. Talvez o Bolsonaro queira colocar a maioridade penal para 16 anos, talvez o Sérgio Moro fala para 17 no começo, depois a gente vê. Talvez ele não concorde, mas a gente pode tomar essa atitude aqui. A decisão de cada um deles, a vontade que eles têm é de melhorar o Brasil, é de melhorar essa violência que está aí, para deixar o país mais seguro, para deixar as pessoas mais seguras. Independente se vai ser com redução da maioridade penal ou não. Por esse vídeo é isso, meus amigos. Não se esqueçam de dar like, se inscrever no canal. Eu me chamo Renan França, assistam a entrevista, não é muito longa, do Sérgio Moro no Fantástico. E até mais.